Olá, estimados leigos da nossa congregação, muito boa noite. Ou se você me assiste em outro horário, bom dia ou boa tarde. Nós estamos começando mais um momento de estudo bíblico online. Que bom que Deus nos dá essas oportunidades enquanto nós não podemos nos reunir pessoalmente na igreja. Eu sou o pastor Everton, da congregação Santa Cruz de Ponta Grossa, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o tema do nosso estudo hoje é a igreja como um organismo vivo. Nós vamos iniciar esse momento a partir de agora. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7 para a nossa reflexão. Vamos orar. Gracioso e eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque temos o privilégio desta reunião virtual e do estudo da Tua Santa Palavra. Orienta-nos com o Teu Espírito Santo, a fim de podermos estudar com dedicação e com devoção a Tua Santa Palavra. Venha estar conosco em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lendo o texto de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, nós nos deparamos com algumas características bem interessantes que servem de motivação para nós, leigos, colocarmos sempre a nossa vida diante do nosso Deus. Eu vou fazer a leitura e aí depois a gente volta a fazer uma leitura pausada, a fim de podermos extrair ali as nuances, as coisas importantes no nosso texto para a nossa reflexão. Diz assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Se você percebeu, esse texto bíblico ele foi também lido no culto de ontem à noite e vai ser lido no culto deste final de semana, aqui em nossa congregação, no domingo de manhã. Ele faz parte das leituras trienais desse 5º domingo de Páscoa. E é uma oportunidade que os leigos estão tendo de se reunir em torno da palavra de Deus para estudar a leitura de Atos. Nós tivemos ontem a pregação sobre 1 Pedro, capítulo 2, onde eu destaquei o tema Somos Pedras Vivas. No domingo nós teremos uma meditação sobre o texto do Evangelho e hoje nós temos essa oportunidade de olhar para o texto de Atos e meditarmos de forma um pouco mais pausada nesse que é um texto também muito importante e muito interessante. O texto bíblico começa dizendo assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. A gente pode perceber aqui que a igreja ela estava crescendo, e crescendo em números
assombrosos. Ele estava crescendo exponencialmente. Nós temos nos relatos de Atos 1 até 5 um crescimento muito grande da igreja. Vamos dar uma olhada? Se a gente for olhar um pouquinho para trás da nossa Bíblia, olhando para Atos capítulo 2, versículo 41, logo depois do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, e aí então, quando Pedro testemunha, logo depois do testemunho de Pedro, diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Nessa primeira contagem, o texto bíblico de Atos, escrito por Lucas, conta 3.000 seguidores, acrescentado àquele primeiro grupo dos discípulos que se tornaram apóstolos e alguns poucos seguidores ao final do Evangelho. Aqui, então, depois desse testemunho, nós temos o acréscimo de 3.000 pessoas. Se a gente vai um pouquinho para frente, Atos 4, daí versículo 4, porém, muitas pessoas ouviram a mensagem, ou muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Acrescenta-se então aos 3.000 iniciais outros 5.000. Já temos aí 8.000 pelo menos. E precisamos lembrar que nessa época a contagem era feita apenas dos homens. Então acrescentamos aí famílias e esse número pode ser muito maior. Veja que em Atos capítulo 5, versículo 14, a conta já se perdeu. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Então você vê que o grupo de cristãos está aumentando, está crescendo. A palavra de Deus está sendo anunciada e está dando frutos, está dando resultado. Pessoas estão sendo acrescentadas à fé cristã. Ali está acontecendo encontros, a gente vê que esses encontros eram regulares. Alguns textos bíblicos, como Atos 2, 42 até 47, falam destes encontros regulares que aconteciam para o estudo da palavra de Deus, para partir pão todos os dias. No templo também se reuniam nas casas. Então, os encontros estão acontecendo, a comunhão está acontecendo, batismos estão ocorrendo. Então, a igreja, ela está como um organismo vivo. Ela não para, ela está crescendo, ela está aumentando. Pessoas estão sendo trazidas à fé cristã. Ela é como um organismo vivo. E se nós olharmos um pouquinho para trás, no texto de João, capítulo 13, versículo 35, a gente vai ver que Jesus vai falar algo nesse sentido. Ele diz assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. O amor estava sendo praticado entre aqueles primeiros cristãos e dessa forma todos estavam sendo acrescentados à fé cristã. Então, sim, a igreja estava crescendo, e se nós acrescentarmos o último versículo do nosso texto hoje, a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, você percebe que a igreja está crescendo. Muita gente está sendo trazida à fé cristã. E agora, então, tem um problema para ser resolvido. Os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A gente vê que o diabo sempre trabalhou para impedir o crescimento da igreja. Se a igreja é um organismo vivo, o diabo sempre tentou afogar, sempre tentou matar esse organismo vivo. Que infelicidade! O diabo já tinha tentado, de algumas formas,
acabar com a pregação da palavra de Deus. Ele lançou sobre os discípulos perseguições, e não foram poucas as perseguições. O texto anterior de Atos capítulo 5, nós estudamos ele recentemente, relata que inclusive os apóstolos foram presos e foram açoitados. Então, a perseguição aos cristãos foi a primeira forma que o inimigo tentou para abafar este organismo que estava crescendo de forma explosiva e de forma visível. Estava causando um grande impacto na vida de Jerusalém. Estava causando um enorme impacto em toda a sociedade. A segunda forma pela qual o inimigo tentou destruir a igreja naquele tempo foi através do escândalo, do pecado de Ananias e Safira. Lá em Atos capítulo 5, versículo 1, está escrito este relato, um pecado muito grave, o pecado de um escândalo trazido para a igreja. Ananias e Safira haviam mentido, e dessa forma também o inimigo tentou abafar a mensagem da pregação do Evangelho. Não satisfeito com o seu intento, o diabo tenta uma terceira investida, que é a desunião. A desunião. Aqui estava explícita a desunião. Os que tinham sido criados fora da terra de Israel, cristãos de língua grega, se queixaram dos que tinham sido criados em Israel, cristãos de fala aramaica. Há um problema entre eles e isso acaba trazendo uma desunião. A desunião é uma das formas mais sujas que o inimigo tem para tentar destruir a igreja. Sabe por quê? Porque ela é plantada dentro. Perseguição vem de fora, os escândalos também muitas vezes vêm de fora, mas a união ou a desunião tão somente vem de dentro da igreja. Ela é como uma bomba que implode um edifício de dentro para fora. Eu me lembro que em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, naquela época, um grande tormento para toda a sociedade, para os americanos, para os afegãos, enfim, toda aquela discórdia sobre o que tinha acontecido, um atentado terrorista muito triste que dizimou muitas vidas. E levantou-se um rumor de que as Torres Gêmeas, elas foram em determinado momento implodidas, a fim de que elas não caíssem para o lado. E foi quando então um arquiteto especializado nestes grandes edifícios falou que a estrutura de um prédio naquela época, daquele tamanho, a estrutura de um prédio daquele tamanho, ele era feito para colapsar para dentro. Ou seja, quando implodisse, se acontecesse alguma coisa, ele iria cair para dentro, a fim de que tombando não atingisse outros prédios. Assim é a desunião entre os cristãos. A desunião faz com que o prédio da fé cristã imploda para dentro e traz ruína para dentro da igreja. Quem ganha com isso? Ninguém. Só o inimigo. Só o inimigo. Então, os que tinham sido criados ali fora da terra de Israel se queixaram dos que tinham sido criados em Israel. Qual era a queixa? A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. O que parece, sabe qual era o grande problema aqui? O grande problema era a comunicação. A comunicação. Os
os judeus que haviam sido criados em Israel, especificamente em Jerusalém, eles falavam aramaico e tinham pouca familiaridade com o grego. Muito ao contrário dos que haviam sido criados fora da terra de Israel, que falavam especificamente o grego, que era a língua do Império Romano na época, e tinham pouca familiaridade com o aramaico. Sendo assim, havia uma certa um desentendimento entre eles. A gente lembra que o amparo a viúvas, a órfãos, era um trabalho muito comum da igreja naquela época. Depois, os próprios apóstolos, os próprios escritores da Bíblia vão falar sobre a responsabilidade que a igreja tem sobre estes que são mais vulneráveis. Então esse sempre foi um trabalho que a igreja exerceu. Aliás, antes de Jesus, nós já temos os judeus trabalhando com bastante atenção para atender as necessidades das viúvas, especialmente aquelas que não tinham ninguém para cuidar delas. No Antigo Testamento, nós temos algumas passagens bíblicas em que as viúvas são atendidas e são amparadas nas suas necessidades. Aqui o que está acontecendo é que a igreja que sempre amparava acabava deixando de amparar aquelas que não tinham nascido na terra de Israel. As viúvas estavam ficando sem amparo, sem dinheiro. A ajuda daquela época consistia basicamente em distribuição de mantimentos e de dinheiro. Isso entre os judeus acontecia na sexta-feira e eram 14 refeições distribuídas, duas para cada dia da semana, até chegar a outra sexta-feira. E aí então a reclamação é, olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas nessa distribuição. Aqui no nosso texto bíblico, uma distribuição diária. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, uma breve pausa aqui só para comentar essa reunião. Veja que interessante, os apóstolos eles estavam no controle da situação, de todo o trabalho, de toda a dinâmica do trabalho da igreja que estava nascendo. A igreja cristã aqui estava nascendo, eram os primeiros dias ou meses da igreja cristã. E eles estavam no conhecimento de todas as coisas. Ora, poderíamos dizer então que eles poderiam simplesmente dizer, olha, nós ordenamos isso. Mas não, ao invés disso, o que eles fazem? Eles reúnem todo o grupo de seguidores de Jesus. Uma decisão tomada em conjunto, ela é muito mais válida e vai muito mais longe do que uma decisão em separado. Há um ditado em que diz assim, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Aqui eles queriam ir longe e por isso eles resolvem caminhar juntos. Então há uma reunião, talvez uma primeira assembleia, onde os cristãos estão reunidos, e aí então os 12 apóstolos disseram, obviamente um deles, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Vamos por partes, porque aqui a gente tem muita coisa interessante para ser comentada. E digo até mais, aqui está o cerne do nosso texto bíblico. Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Essa é a primeira parte. Os apóstolos já tinham entendido muito bem qual que era a missão deles. E a missão deles era anunciar
a palavra, se dedicar à oração, se preparar para este trabalho. O trabalho de anunciar a palavra de Deus era árduo, era um trabalho de interpretação do Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento e eles precisavam colocá-lo em prática na vida daqueles primeiros cristãos, daquela primeira igreja, levando também outras pessoas a conhecer a verdade bíblica e, através desse conhecimento, também chegarem à fé cristã. Então, qual que era o trabalho dos apóstolos? Era o trabalho de anunciar a palavra de Deus. Aliás, é interessante quando a gente olha para esse trabalho e vamos lá para o texto de Efésios, capítulo 4, no versículo 11 em diante, ele diz assim: Efésios capítulo 4, versículo 11. Foi ele, se referindo a Deus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Olha que interessante a continuação do texto. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, quando Deus estabeleceu estes dons da pregação da palavra, profetas, evangelistas, pastores e mestres da igreja, antes apóstolos, talvez nós, num momento futuro, estudemos cada um desses termos e as diferenças deles, mas quando Deus escolheu estes, ele fez isso com um propósito. Qual era o propósito? Preparar o povo de Deus para o serviço cristão. O trabalho ministerial era esse. Este era o trabalho. Ainda hoje, este é o trabalho ministerial. Preparar cristãos. Preparar cristãos para viverem a sua fé aqui neste mundo e prepararem cristãos para estarem em união com Deus na eternidade. Os apóstolos, eles haviam entendido muito bem que era esse o trabalho deles, que eles não podiam se ocupar com outras coisas, que não estava certo eles se ocuparem com outras coisas. Veja como nós falamos no começo, a igreja estava em início e tudo estava girando em torno daqueles homens. Eles estavam no conhecimento de todas as coisas, mas eles entendem que precisava haver uma compartimentalização do trabalho. O trabalho precisava ser dividido a fim de que eles continuassem ocupados na tarefa de estudar a palavra de Deus, na tarefa de interpretar a palavra de Deus e na tarefa de anunciar essa palavra. Ainda um texto bíblico que nos serve de apoio para falarmos sobre esse tema é a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, os versículos 13 a 16. Vou fazer uma leitura mais picada. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Sagradas Escrituras e à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Esse era o cuidado que Timóteo devia ter ali enquanto ele estava se preparando para pregar. A Bíblia, na versão antiga, vai dizer: cuide da sã doutrina. Essa era a tarefa dos apóstolos. Por isso, o texto bíblico continua: escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Alguns detalhes interessantes aqui. O primeiro deles: escolham entre vocês. Não podia terceirizar o trabalho. A gente vive hoje numa sociedade em que muitos trabalhos são terceirizados
E no trabalho do reino de Deus não pode ser terceirizado. O trabalho do reino de Deus precisa ser executado por nós, pelos homens e mulheres cristãos. Então, escolham entre vocês. Agora, um outro detalhe que eu chamo a atenção. Escolham entre vocês 7 homens de confiança. Estimado leigo, eu quero falar isso para você agora. Eu sei que esse estudo bíblico é assistido por servos e por jovens também, mas eu preciso dizer para você, a palavra usada aqui, ela não é uma palavra neutra, é uma palavra masculina. Não é homens de dizer de humanidade. Aqui está dizendo, escolham 7 homens de confiança. Com isso, eu não estou querendo dizer que o trabalho da mulher é menos importante ou que ela não possa assumir trabalhos na igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo alertar e chamar a atenção é que Deus delegou uma tarefa muito importante e uma responsabilidade sublime a nós, homens. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes do nosso lar. Nós fomos chamados para administrar as coisas do reino de Deus. E aqui nesse texto isso fica muito claro. Quando nós somos convidados a administrar as coisas do reino de Deus. Talvez aqui estava sendo estabelecida a primeira diretoria de uma congregação. A primeira diretoria, aliás, que congregação, né? Pelo menos 8.000 pessoas, mas esse número pode facilmente ter sido dobrado em face de quando perder uma conta e também acrescentando as mulheres. Então o fato é, queridos homens, nós somos chamados para essa tarefa e não podemos virar as costas. Não podemos achar que isso é de menor importância. Não podemos terceirizar essa tarefa dizendo, isso aí é atividade das mulheres e nós estamos muito ocupados trazendo dinheiro para dentro da nossa casa. Não, a nossa tarefa, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade sublime que Deus confiou a cada um de nós. Algumas qualidades destes homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Claro que precisavam ser de confiança, afinal de contas estariam lidando com dinheiro alheio. Um grande amigo meu, infelizmente já falecido, disse certa vez assim, a melhor forma de você lidar com dinheiro que não é seu é não lidar. Ou seja, se você precisa mexer com o dinheiro dos outros, mexa de tal forma que você não pegue nada. Não lide você pessoalmente com ele. Mas o ponto é a confiança, cheios do Espírito Santo, porque trabalhariam com as viúvas, ou seja, trabalhariam com bom senso na distribuição deste dinheiro, desses mantimentos. Portanto, precisavam estar cheios do Espírito Santo e com sabedoria. E aí continua, nós poderemos desta forma continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Você percebe que aqui se estabeleceu a primeira organização da igreja? Até agora a igreja estava trabalhando com a pregação da palavra de Deus, animado, muita gente sendo levada à fé cristã, vindo ao conhecimento da fé. Que maravilha, que grandes bênçãos! Agora aqui nós temos uma organização, uma estrutura da igreja. Olha que interessante a estrutura da igreja. Muito contrário a isso, muito contrastante, era a falta de estrutura na igreja de Corinto. Se a gente pega lá em Corinto, em 1 Coríntios especificamente, Paulo tem que dar várias orientações para eles. Por exemplo, a desunião. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro e ainda outros eu sou de Cristo. Depois então ele fala, olha, quando um falar na igreja, o outro tem que ficar em silêncio, para que aquele um que está falando possa ser ouvido. Então havia uma desorganização muito grande naquela igreja.
não era o que estava presente aqui. A estrutura da igreja ela nunca é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para alcançar um fim. É muito importante que a igreja trabalhe de forma organizada, que a igreja se organize para atingir os seus objetivos. Pastores pregam a palavra de Deus, liderança atua no serviço do reino de Deus, em tudo aquilo que é necessário para que o reino de Deus cresça e para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. Todos concordaram, diz a continuação do nosso texto, com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Um detalhe muito interessante aqui é que estes homens todos eram gregos, ou seja, eles não escolheram nenhum hebreu para compor essa primeira diretoria que iria cuidar da distribuição diária de alimentos. Entende isso? Era aqueles que estavam mais a par da situação. Eram aqueles homens que precisamente estavam vivenciando esse problema. Eles são escolhidos para ajudar a resolver o problema. Ora, é aquele que está dentro do olho do furacão que vai trazer uma solução adequada para o trabalho. Isso tem muito a dizer para nós. Os líderes da nossa igreja precisam ser escolhidos de dentro da igreja, porque estão ali conhecendo a realidade e trarão certamente soluções muito proveitosas para o trabalho no reino de Deus. O texto termina dizendo: a palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Que lindo! A palavra de Deus continuava crescendo. E por que ela crescia? Porque os apóstolos tinham a oportunidade de se dedicar à pregação da palavra de Deus, e outros se encarregavam também dos demais trabalhos, contribuindo assim para esta pregação da palavra de Deus e para a oração, que também era muito importante e ainda hoje é importante para a nossa igreja. Essa é a estrutura de Atos capítulo 6, e este serve de exemplo para nós e para a nossa igreja e para o trabalho no reino de Deus. Que Ele te abençoe e te capacite neste momento e em todos os momentos de sua vida. Amém.